Conexão Promec. Entrevista. Olá, eu sou o Leonardo, faço parte da Rádio Web Conexão Promec e eu tô aqui com a Michelle e com a Tamara, né, duas palestrantes. Eu queria pedir para vocês se apresentarem para o povo que está assistindo esse bate-papo, né? Ok. Bom, eu sou a Michelle Santos, eu sou psicóloga, professora e atualmente coordeno o curso de psicologia no UniCV. Além disso, eu sou mãe do Luca, uma criança de 8 anos, casada com o Daniel, e uma pessoa apaixonada, né, por gente, pelos estudos, acho que é isso. Eu sou Tamara Menezes, eu sou psicóloga, sou professora do Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, sou da área do trabalho, saúde mental do trabalho, atualmente sou doutoranda em psicologia e o que eu mais gosto é de falar de saúde mental e trabalho e me relacionar com essa área é o que tem trazido sentido para a minha vida. Então, esse mês, de setembro, é um mês que faz muito sentido a gente falar de prevenção, de cuidado e de atenção à saúde. E qual foi o tema que vocês falaram hoje para os atendidos da Promec? A ideia hoje foi a gente conversar sobre não só a prevenção do suicídio, né, que é a alusão ao Setembro Amarelo, mas também a saúde e o bem-estar, né, o bem-viver num processo acadêmico e também nesse início de etapa de vida que eles estão, de começar uma experiência como aprendizes. Então, a ideia foi dar um pontapé inicial e pensar em cuidados de si, cuidado do outro e permitir-se ser cuidado, que é o conceito de segurança psicológica, né? Bom, quando a gente recebeu o convite, né, da palestra, a gente ficou muito feliz, né, com a proposta, com a preocupação da instituição também, em adentrar um pouco nesse assunto de saúde mental e de escuta mesmo para os adolescentes que vocês atendem. E nós nos organizamos dentro também das nossas possibilidades e que bom que a gente conseguiu vir e atender aí a vocês, né, a proposta. Quando a gente, Setembro Amarelo, né, o mês de prevenção ao suicídio, você disse que é apaixonada por gente, né? E você por falar sobre as pessoas, como elas se sentem, né? Isso é algo muito bonito, é algo que você faz o que você gosta, consequentemente isso se torna mais leve. Só que para vocês hoje, como é que vocês vê como é retratado o Setembro Amarelo no Brasil? Vocês acham que dão a importância que precisa? Ou você acha que é um assunto que tem alguns estereótipos ou alguns estigmas, algo que as pessoas às vezes elas têm dificuldade de falar sobre isso? Vocês acham que é algo bem comentado ou é algo que deveria ser trazido mais à tona? É um assunto que tem que ser falado? Porque depois que o Setembro Amarelo passar, vai continuar tendo pessoas que passam mal, pessoas que se sentem mal, né? Sim. Que o tema que vocês disseram não é só sobre o Setembro Amarelo, mas o bem-estar social. Sim. Como é que vocês avaliam como é que essa campanha vai ser? Como é que essa campanha tem sido? Uhum. Bom, vou falar um pouquinho, a Tamara acredito que estuda até mais a fundo, né, essas questões, principalmente vinculadas à saúde mental e trabalho, mas eu penso que, de fato, né, da forma com que está hoje, lógico, a gente evoluiu muito, né, que bom que a gente tem um momento específico para pensar sobre, só que nós não podemos nos contentar também só com um mês, né? Nós temos que propagar isso porque o adoecimento, ele mata pessoas, né? Então, é muito importante a gente pensar nessas formas de prevenção, de promoção e na responsabilidade coletiva de nós todos, né, como cidadãos, também nos responsabilizarmos uns pelos outros e cobrarmos também políticas, né, de acesso, porque quando a gente fala também de saúde, né, no seu âmbito mais amplo, a gente também está falando das pessoas terem qualidade de vida, acesso, né, às suas garantias de direitos básicos. Porque se você não tem esse acesso, como que você vai ficar bem? Né? Há uma educação de qualidade, há uma saúde de qualidade, há um ambiente seguro, né? Há uma moradia digna. Então, eu acho que todos esses cuidados básicos, né, que também fazem parte da formação humana, do desenvolvimento humano, eles precisam estar também à tona para que a gente possa, de fato, promover uma qualidade de vida. Porque senão a gente só vai ficar falando e aí, assim, para algumas pessoas isso é quase inacessível, né, inatingível.
Eu acho que é isso, um pouquinho. Eu concordo muito com a Michelle, assim, no sentido de que esse mês ele serve muito como até um processo educacional na sociedade, de falar sobre saúde mental, quebrar estigmas, ter uma acessibilidade, inclusive uma publicidade do tema sobre depressão, ansiedade, mas a gente não pode realmente se limitar a esse mês e não pode também se limitar a uma intervenção que só acontece no espaço clínico, né? Porque às vezes a psicoterapia ou uma escuta clínica qualificada, ela é inacessível, às vezes ela fica mais distante para uma pessoa, por exemplo, de uma comunidade, para uma pessoa periférica, conseguir fazer uma psicoterapia é mais difícil, pelo tempo, pelo dinheiro. Então a gente precisa quebrar também esse espaço fechado que às vezes a psicologia ou outras áreas, né, a psiquiatria também, e falar disso em espaços outros, como, por exemplo, num espaço institucional como esse, no Promec. Falar de saúde mental por exemplo, falar do que eu gosto de fazer no meu momento de lazer. Isso é saúde mental. Falar de saúde mental é pensar como é que está a minha rede de apoio hoje, quem são os meus amigos, como é que está a minha família, quais são as condições, e se eu adoecer hoje, será que eu tenho com quem contar? Perceber esses recursos à volta e entender que isso vai para além de setembro mesmo, né? Então, saúde mental não é só mental, ela também é saúde social, ela também é saúde física, é a saúde integral. E eu acho que a proposta do Setembro Amarelo ela é muito interessante para pensar na prevenção do suicídio, mas para além disso, a gente precisa pensar também na prevenção de outros adoecimentos, né? Que não só na prevenção, mas no cuidado. Como é que a gente pode realmente ter esse cuidado e esse olhar atento, responsável socialmente, para além do sofrimento. E também não banalizar esse sofrimento, porque por muito tempo a gente já banalizou, né? Por muito tempo a gente já deixou de falar dele. Pelo menos a gente tem esse mês para falar mais dele, né? E assim como você falou, às vezes não é acessível para a pessoa. Existem N fatores e às vezes ela não tem o acesso a ter uma psicóloga, uma terapia. E vocês hoje, teve a iniciativa da Promec, mas vocês virem aqui hoje e falarem com os atendidos, Kant, ele diz que o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Se você educa desde a base, se você educa enquanto o cérebro ainda ele pode aprender, quando essas pessoas crescerem, eles vão ser cidadãos que, por mais que tenham problemas, a Michelle falou que o bem-estar ele não é só estar bem no corpo, mas sim eu falar com alguém. Então, quando vocês vêm aqui na Promec, vocês falam, vocês ensinam, vocês instruem, como é que vocês se sentem com vocês mesmas? Pô, fui na Promec e eu acho que eu alcancei alguns jovens. Eu fiz o que eu amo e vocês se sentem satisfeitas, gratas pela palestra, por terem vindo aqui na Promec? Como é que vocês se autoavaliam? Léo, eu acho que a sua questão ela vai bem ao encontro da nossa proposta aqui hoje. Assim, eu teve uma fala que eu comentei ali com o grupo de aprendizes, né? Que um trabalho, quando ele não tem sentido, ele é adoecedor. Se a gente faz algo que a gente não gosta, né, que a gente, em algum momento aquilo vai ser frustrante. E para mim, assim, a minha vivência é acadêmica, né? Eu sou professora, apesar de também ser psicóloga, mas eu sou muito mais professora do que psicóloga. Então, estar ali com eles foi muito importante, foi muito bom. Não foi uma aula, porque na verdade eu falei de questões do dia a dia, né? Questões, inclusive, de pensar em como cuidar da saúde, pensar em recursos físicos, como perceber como é que está a nossa respiração, pensar em recursos sociais, de perceber como é que está a minha família, se eu teria, né, se eu tenho essa rede de apoio, como eu faço para acionar essa rede de apoio, pensar em recursos emocionais, né, o que eu faço, o que eu tenho feito com o meu sono, com a minha alimentação, enfim. E eu acho que faz muito sentido a gente pensar como eu me vejo, por exemplo, aqui, não só representando o UniCV, mas eu me vejo contribuindo também para a sociedade e até devolvendo o que a sociedade já me deu na minha formação. Realmente, a nossa educação, a nossa formação, ela constrói, ela constitui a nossa identidade. Eu já fui aprendiz, eu já fui auxiliar, assistente, né, estagiária. Então, é muito importante para mim devolver um pouco do que eu já vivi enquanto profissional. Hoje sou professora, estou na área acadêmica, mas já estive
nessa angústia, nessa ansiedade de começar algo novo, né? Eu acho que é muito importante a gente poder estar nesse olhar e oferecer esse amparo também, de uma forma até não só ensinando, porque quem somos nós para ensinar alguma coisa, né? Mas para facilitar um aprendizado, para facilitar um caminho de falar, poxa, isso aí faz sentido, eu vou procurar saber sobre isso. De pensar, poxa, eu tenho aqui minha colega, eu posso falar sobre isso com ela, né? Então, acho que é dentro desse sentido, assim, que eu penso, assim, na nossa contribuição, né, Mi? Com certeza. Acho que você falou, né, praticamente tudo, mas com certeza eu saio muito satisfeita também, né, eu acho que sempre é uma troca, né, mas ao mesmo tempo é uma troca meio injusta, porque parece que a gente sai muito mais preenchido também, de poder, né, divulgar o serviço, por exemplo, gratuito que nós oferecemos, né, de atendimento psicológico. Então, de dar essas informações, dar meios também, né, de apoio, mas com certeza, né, aquele olhar atento, né, eles ficaram muito atentos, né, em sua palestra hoje, né, Tamara? Teve até uma moça que no final veio tirar uma dúvida, porque às vezes a pessoa fica com vergonha de pedir, de fazer a fala no meio de todo mundo, mas no final ela veio falar comigo, e perguntar sobre rede de apoio e tudo. Então é super importante, né, é um espaço que eles têm ali de troca, de escuta também qualificada, né. E aqui desde o momento que a gente chega, né, todas as vezes, né, que qualquer pessoa do UniCV vem fazer algum tipo de trabalho, é super bem recebido, acolhido, então assim, a gente sempre se sente muito em casa, né, e muito à vontade para vir aqui contribuir, e a gente, assim, só tem que parabenizar o trabalho de vocês também, né, Sim. que diariamente estão aí, fazendo, né, de tudo aí por esses jovens, pela comunidade, isso é muito importante. E como vocês veem a psicologia influenciando o Setembro Amarelo? Como é que é a participação de uma com a outra? Eu acho que é uma das principais formações, né, que contribuem, de fato, com essa campanha, que é uma campanha, na verdade, iniciada pela psiquiatria. O Setembro Amarelo, ele começa com um grupo de psiquiatras, mas a expansão disso para a sociedade, uma campanha ela é sempre educativa, né? Então, ela tem o sentido de falar sobre o tema, de pensar em estratégias, né, não só de prevenção, mas também de cuidado à saúde, de promoção da saúde. E a psicologia, ela tem se apropriado muito mais disso nos espaços de trabalho, em função da NR1, que a partir do ano que vem ela vai ser obrigatória. E o que isso muda? As empresas, as instituições, elas vão precisar se adequar no sentido de entender quais são os fatores dos riscos psicossociais, né, que a gente já tem riscos ocupacionais de adoecimento, né, por exemplo, de queda, de choque, enfim, mas a gente também vai ter que considerar os riscos psicossociais como fatores agravantes da saúde do trabalho. Então, eu tenho que pensar, por exemplo, no assédio moral como um risco psicossocial, na depressão, na ansiedade, como um risco psicossocial que vai ser potencializador ali para aquele trabalhador, para aquela trabalhadora poder, por exemplo, se afastar. E aí as empresas vão ter que se adequar em pensar em estratégias para monitorar e também para intervir nessas, mediante esses riscos. E o Setembro Amarelo, antes era uma campanha, às vezes até que, né, há 5, 6 anos atrás, algumas empresas faziam. E hoje a gente vê que a maioria das instituições de ensino, instituições, fábricas, comércio, enfim, setor de serviços, o terceiro setor fala muito sobre Setembro Amarelo, porque é um momento de mobilização coletiva. Então, a psicologia, ela usa também desse espaço, lógico, porque a gente está trabalhando com a nossa profissão, nós somos agentes de transformação social, a gente tem a responsabilidade social disso, mas outras formações precisam também se apropriar, né? A pedagogia, a fisioterapia, todo mundo que é da área da saúde é quase que mandatório falar de saúde mental. Saúde mental. E esse mês, assim, é campeão de solicitações do curso de psicologia, no caso, né, do UniCV, para palestras. Empresas, escolas, instituições, né, em geral. Então, a gente percebe que ainda, né, é esse o profissional que as pessoas se amparam muito, né, para olhar, lógico, né, a questão da escuta, né, de olhar especificamente para a saúde mental do sujeito, de trabalhar com a fala, né, diferente da psiquiatria. Só que
como a Tamara falou, é importante a gente ampliar também. E é curioso que passa setembro, aí as demandas elas diminuem. E aí eu falo, gente... É uma curiosidade ruim, né? Porque assim, podia ser o ano todo, né? E se dividisse as palestras de setembro o ano todo? Não precisava ser tudo em setembro. Pode ser 12 meses amarelos. Em vez de um só, né? Falar de saúde mental sempre, porque daí eu acho que é isso que leva, Léo, a uma compreensão da saúde mental como algo natural. É o que eu falava agora na palestra. Às vezes a gente fala do sofrimento como algo muito angustiante. E a gente acaba tendo a tendência de evitar falar dele, porque aquilo fica vergonhoso, fica, eu não vou falar disso porque eu vou incomodar o outro se eu falar disso. Não, quanto mais eu falo sobre um problema, mais refletir sobre aquilo eu sou capaz, e mais autonomia emocional eu tenho sobre isso. Então, se a gente pudesse falar de saúde mental sempre, né, em todos os momentos, talvez a gente quebrasse tantos estigmas por aí, talvez a sociedade, terapia, né, tudo seria melhor. A gente não ia nem ter briga de trânsito, né? Imagina Maringá e Sarandi com trânsito bom, com trânsito tranquilo. É um sonho muito muito sonho, lindo, né? Talvez aí, se a gente falasse mais de saúde mental... Se existisse os 12 meses amarelo, 12 talvez, meses amarelo, quem sabe essa campanha. Uma proposta, né? Eu acho que pega, hein? Mas aí a gente pode pensar, de fato, assim, brincadeiras à parte, em políticas públicas que envolvam saúde mental em outros espaços, né? Em outros lugares, em outros momentos também, para além de setembro, né? Vocês têm alguma consideração a mais? Algo que vocês queriam dizer? Fala do NAC, né? Falar então do nosso serviço. Eu acho que é uma informação aí muito útil para toda a comunidade. Nós temos o Núcleo de Atendimento à Comunidade, que fica na Avenida Carneiro Leão, 756, se eu não me engano, bem em frente ao Colégio Platão, em Maringá, né? Bem próximo ao terminal urbano também. Então, tem uma localização bem central ali na cidade. O NAC, ele é um serviço integrado, né, à comunidade. Então, lá tem serviços de psicoterapia, da psicologia, tem serviços de nutrição, fisioterapia, estética e cosmética, né, que nós temos uma pós-graduação de injetáveis, então limpeza de pele, hidratação, botox preenchedores, né, tudo a preço, assim, de custo para a comunidade, e temos também o curso de Direito que faz assistência jurídica, então tudo gratuito, né, de acesso, é só comparecer lá, fazer o cadastro e entrar na nossa fila de espera, tá bom? Acho que era isso. E agradecer também, né? A gente agradece pelo convite, pela disponibilidade de vocês também. E ficamos aí à disposição, né? Para futuras parcerias. Eu acho que é sempre importante a gente estar junto nessa troca, porque como a Michelle falou no começo, a gente sai muito mais preenchido, ganhando muito mais, aprendendo muito mais do que de fato ensinando. Muito obrigada. Obrigado a gente. Queria agradecer pela Michelle, pela Tamara. E que essa troca possa acontecer mais vezes, né? Vocês vêm, ensinam os atendidos e, consequentemente, vocês saem bem consigo mesmos também, né? Por estar realizando o que vocês amam fazer. Muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigada. Conexão Promec. Entrevista.